Recentemente nós tivemos uma alta aí do Bitcoin e eu parei para refletir um pouco sobre isso. Não numa perspectiva específica do Bitcoin, mas no geral, na questão da oportunidade. Quantas vezes nós temos oportunidade na nossa vida e nós desperdiçamos, né? Eu queria dissertar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Primeiramente, o que eu gostaria de enfatizar é a falta de preparo e atitude. Na maioria das vezes a gente não enxerga a oportunidade, a gente não vê que aquilo ali pode se tornar algo bom, a gente ignora, até menospreza. Então eu acredito que a primeira característica que a gente deve ter para aproveitar uma oportunidade é enxergá-la, é ter a capacidade de vê-la como algo potencial. E isso está incluído aí dentro do preparo. E uma vez que a gente enxergou essa oportunidade, a gente ter a atitude de fazer alguma coisa para aproveitar isso, porque não adianta nada você enxergar algo que tem um potencial futuro e não tomar nenhuma atitude acerca disso, né? Por exemplo, vamos colocar aqui a questão do Bitcoin em específico. O cara que enxergou o Bitcoin como uma oportunidade há uns 7 anos atrás, se ele não comprou, não adiantou nada. Ou até mais, né? Tem um pessoal aí que enxergou há 10 anos atrás, enxergou o Bitcoin como algo que tinha um potencial e de crescimento muito grande. Quem investiu ganhou, né? E quem não investiu, às vezes até uma pessoa ela não tinha essa visão há 10 anos atrás, mas sei lá, 5 anos atrás ela tomou a atitude de comprar e hoje ela está lucrando. Aí eu entendo que a atitude é muito mais importante do que você ter essa capacidade de enxergar. Porque às vezes você tem só uma intuição, você nem conhece nada daquilo. Você tem uma intuição de que se você investir, você pode ter algum retorno. É algo até meio que automático. Você lê alguma coisa parecida e tem um insight. E você toma a atitude de fazer alguma coisa. Então eu considero isso aí muito mais importante do que você só investigar algo, conhecer e não tomar nenhuma atitude. A pessoa que ela ficou sabendo Bitcoin, que estudou Bitcoin há 10 anos atrás, se ela não comprou, ela acabou perdendo muito dinheiro, né? Bom, e por que muitas vezes a gente não tem essa capacidade de enxergar uma oportunidade e nem toma uma atitude? Eu acredito que seja mais pela anestesia social, o estado letárgico que é o padrão, né, que na maioria das vezes a gente se encontra, e a gente não consegue andar para frente, a gente meio que fica sintonizado naquele estado mental das massas e não sai dali. A gente não vê nenhuma oportunidade e nem consegue se mexer. Às vezes até a gente consegue ver, mas a preguiça toma conta e esse estado letárgico acaba dominando a gente não toma nenhuma atitude. Tem uma questão também que é muito importante, que é a falácia da falta de oportunidade. Tem muitas pessoas que falam, mas eu nunca tive oportunidade na minha vida. Até hoje nunca surgiu nada para mim que fosse me beneficiar. E eu acredito que isso aí é falso. Não é possível que em nenhum momento da sua vida você não teve uma oportunidade de ouro de avançar muito em uma área específica. Seja uma área educacional, profissional, social, de mentalidade, de visão de mundo mesmo. O que pode ter acontecido é você não ter enxergado isso como uma oportunidade e não ter se preparado para aproveitar. E isso realmente é provável que tenha acontecido muitas vezes. E aconteceu muitas vezes comigo. Apareceu a oportunidade, eu não tinha capacidade para aquilo. Ou também, muitas vezes eu não devo ter enxergado coisas que estavam na minha frente e bastava eu ter consciência disso e ter atitude que eu estaria num patamar melhor do que eu estou hoje. Eu sempre concordei com essa frase que diz que sorte é quando a preparo encontra oportunidade. E eu poderia até acrescentar um outro item, que é a garra, que é a vontade de você estar perseguindo algum objetivo. Porque dificilmente a oportunidade vai bater na sua porta. São raríssimos os casos em que isso acontece. Na maioria das vezes você que vai ter que correr atrás, você que vai ter que procurar alguma oportunidade, ou até fazer a sua oportunidade, criar alguma coisa nova que ninguém criou. Ninguém vai te dar nada de graça. Não vai bater na sua porta e não vai te dar nada se você não der alguma coisa em troca, ou não oferecer algo para essa pessoa, ou demonstrar que você tem habilidade de aproveitar aquela oportunidade e dar um retorno para essa pessoa. Enfim, uma soma de fatores. Tem que ter o preparo, tem que ter a oportunidade, tem que correr atrás, não pode esperar nada vir até você e tem que ter um certo feeling para perceber quando existem grandes oportunidades no mundo, como eu exemplifiquei aí da questão do Bitcoin, né? Aproveitando que eu estou falando do Bitcoin, vou contar a minha história de como que eu conheci e como que eu estou até hoje. Eu comecei a minerar mais ou menos em 2014, era a época que estava com hype, só que eu abandonei, eu fiquei sem mexer, eu dei ouvidos a pessoas que falavam que não ia dar em nada, que era um meme,
né, que na época tinham muitas pessoas assim, e eu acabei ouvindo essas pessoas, que foi um erro. E é um outro alerta para você, cuidado com os conselhos das pessoas ao seu redor. Faça suas próprias pesquisas e não se deixe levar por opiniões alheias. Por mais que essas opiniões sejam de especialistas, né? Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil é o Samidana, que ele é formado em Harvard, é economista, tem administração, só que ele ficou lutando durante anos contra o Bitcoin, até que ele decidiu, né, abaixar a guarda e aceitar o Bitcoin como um investimento. Então, muito cuidado quando você for ouvir opiniões de terceiros acerca de determinados assuntos. Bom, aí eu esqueci o Bitcoin, né? Fiquei anos e anos aí, sem dar a mínima, até surgir aquele boom em 2017, naquela grande alta. Aí eu comecei a investir, comecei a fazer trading na época. Perdi muita grana, assim como muita gente que teve uma subida repentina e depois uma queda também drástica. E foi até os 3 mil, 4 mil dólares. E aí eu deixei pra lá de novo. Mais uma vez um erro. Aí ele foi subindo de novo e ele teve essa segunda alta aí histórica. Só que eu não estava investido. E agora eu tô nessa terceira fase. Eu esperei abaixar e comecei a investir aos poucos mesmo, sem fazer bobagem, sem fazer trading. Depois eu vou contar minhas histórias aí com trade, com investimentos, que é um outro assunto à parte. São oportunidades que acontecem na vida da gente. E o Bitcoin é uma dessas oportunidades. E existem ainda pessoas que são contra, por incrível que pareça. Mas eu aconselho para que vocês ignorem e comecem assim. Nunca é tarde para começar. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que às vezes você acha que você perdeu a chance, mas nunca é tarde. Se você refletir e dedicar um tempo. E aí eu já posso engatar um outro tema, que é a perseverança. Que quando você tem uma oportunidade, não basta você se aproveitar daquilo. Você perseverar, continuar em frente. E sabendo aqui que perseverança é diferente de persistência. Persistência é você tentar a mesma coisa esperando resultado diferente. Que não vai dar certo, você está persistindo ali na mesma coisa. Agora perseverança não. Perseverança é você ver o que está dando errado, consertar e da próxima vez você mudar para ver se vai dar certo. Reforçando aqui a ideia de que nunca é tarde. Eu sei que parece meio chato, mas tem muitas pessoas que elas desistem, elas ficam desanimadas. Você não vê resultado da noite pro dia. Demora, é algo que é difícil. E aqui eu estou dando um exemplo, né, de oportunidade, que é a questão do investimento, do Bitcoin, etc. Mas isso aí se aplica para todos os campos da sua vida. Que a gente tem que tomar uma decisão. Eu acho que o que está faltando muito hoje em dia é a falta de decisão. É a falta de atitude, principalmente das gerações mais novas. Sem preparo, sem atitude e perseverança, nada vai para frente. Às vezes você começa um projeto e espera que ele vá ter um grande resultado em pouco tempo. Mas não é assim. Um projeto, por exemplo, eu tenho vários perfis aqui na internet. Eu tenho um canal que é o Corte de Alto Valor, que eu não esperava ter 1.000 inscritos. Hoje atualmente eu tenho no canal cerca de 65 mil inscritos, mas é algo que vai demorando. Agora eu criei outros projetos paralelos e eu tô postando. Eu sei que demora e eu não posso desistir. Eu tentar comparar duas coisas também. Vai em frente e seja persistente, agarra aquela oportunidade. Porque realmente pode ser algo que mude a sua vida. Eu não vou entrar aqui em nem papo clichê de autoajuda, não. Realmente pode mudar a sua vida. Não só na questão financeira, mas a questão de realização pessoal, que também é muito importante.